A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas da Escola Dominical, da CPAD. Nesse segundo trimestre do ano 2022, estamos estudando a respeito do Sermão do Monte, que está ali nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Já encerramos na aula passada, na lição número 7, o capítulo número 5. Hoje estaremos dando início a mais uma sessão do estudo do Sermão do Monte, que é a lição número 8, o capítulo de número 6. Estaremos estudando aqui hoje o início desse capítulo. O tema da revista, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O amado irmão que tem aí a revista em suas mãos vai acompanhar conosco. Quem ainda não tem, quiser adquirir, faz aí o seu pedido junto à CPAD. Então hoje a lição é a lição de número 8, que tem por título Sendo Verdadeiros. Então aqui a gente vai estar estudando, fazendo nessa comparação entre a honestidade, que é acompanhada da verdade, com a hipocrisia, que é acompanhada da mentira. Como a gente já viu, Deus ele quer que a verdade ela prevaleça no meio do seu povo. A hipocrisia, que é aí uma exibição externa, superficial, e aí onde as atitudes externas da pessoa elas não correspondem àquilo que está em seu coração, aquilo que está no seu íntimo, ou seja, o que está no seu exterior é diferente daquilo que está no seu interior. A gente vai falar um pouco mais disso na frente, quando formos falar o que é hipocrisia. Aqui o texto áureo se encontra em Salmos, no Salmo 32, versículo 2, que diz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Em a verdade prática, Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então aqui quando a gente pratica uma boa ação, podem haver diversos motivos, mas dois tipos diferentes. Motivos bons, motivos justos, por compaixão, e existem também os motivos ruins, aqueles para obter glória pessoal. Jesus aqui ele não condena, e isso a gente já deixa claro aqui no início, a prática das boas ações. O que o Senhor condena, na verdade, é a motivação errada em realizá-las, quando o ser humano ele busca realizar boas ações visando a glória pessoal. É isso que o Senhor Jesus condena, já fica claro aqui na verdade prática. A leitura bíblica em classe ela se encontra no Evangelho de Mateus, como a gente já falou, estamos iniciando o capítulo 6. No capítulo 6, os versículos 1 ao 4, que diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Aqui a leitura bíblica em classe, os objetivos da lição, como a gente já sabe, temos 3 tópicos e cada um destes tópicos tem um objetivo.
No tópico 1, o objetivo é contrastar o ato de dar esmola com a hipocrisia. No segundo, colaborar no auxílio ao próximo sem alarde, né? Sem fazer aí grandes divulgações. E no terceiro, concluir que Deus contempla, que Deus vê o bem que realizamos e que também recompensa esse bem que nós realizamos. Nós estaremos estudando isso. Na introdução, o autor ele já começa dizendo o seguinte: o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Né? A gente vem aprendendo aí, através do Sermão do Monte, vários ensinamentos do Senhor Jesus. O objetivo é fazer com que sejamos discípulos do Senhor Jesus, obedecendo a esses mandamentos que ele deixou ali no Sermão do Monte. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens. Então aqui a gente já vê inicialmente que o objetivo daqueles que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte é ser aprovado por Deus. É como Paulo escreve ali para Timóteo, em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 15, onde ele diz o seguinte para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então procura apresentar-te a Deus aprovado. Né? Então nós buscamos estar aprovados, não diante dos homens, mas diante de Deus. Né? Não buscando a glória diante dos homens, ser aplaudido pelos homens, mas buscando a glória de Deus. Né? Além de vigiar contra a hipocrisia, que era o caso, por exemplo, ali dos escribas e dos fariseus. Como tem aqui a referência que o autor nos dá, Lucas capítulo 12, versículo de número 1, onde o Senhor Jesus ele censura ali os fariseus. Ele diz: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, que o Senhor Jesus falando aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Né? Então, o Senhor Jesus diz que eles tenham cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Não vão por esse caminho, né? Buscar aí, mais à frente a gente vai ver, ser aplaudido pelos homens, glorificado diante dos homens, justos diante dos homens, mas diante de Deus, né? No seu coração, no seu interior, não ser aprovado. Então aqui a gente continuando no tópico 1, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Né? Aqui a gente vai, meus irmãos, na perspectiva aqui do Sermão do Monte, no decorrer destes tópicos, fazer aí um contraste, né? Entre as intenções, as motivações do coração do homem natural e as intenções, as motivações do novo convertido, daquela pessoa que é uma nova criatura em Cristo Jesus, que teve a sua mente transformada. Então estaremos aqui fazendo esse contraste, esse paralelo entre o homem natural, aquele que segue os valores, os padrões humanos, e a nova criatura em Cristo Jesus, que tem o seu entendimento renovado, que segue os princípios, os valores cristãos, de acordo com o que o Senhor Jesus deixou ali no Sermão do Monte. Então aqui primeiro estaremos definindo hipocrisia, definição de hipócrita. Aqui o ponto 1, né? Então, no grego, a palavra hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. E como a gente já falou, hipocrisia, né, está relacionada a uma exibição externa e superficial, né, onde as atitudes externas elas não correspondem às reais intenções do coração. Então, o hipócrita, ele é alguém falso, ele é alguém que não é verdadeiro. Isso é ser
hipócrita. Então aqui, continuando, o uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza, né, o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos efeitos e não nas questões centrais da fé. Mas embaixo ele diz que em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. Então aqui inicialmente a gente já vê um contraste entre o hipócrita, que é esse homem natural, como a gente falou, e essa pessoa de fé, que é aquela pessoa que é uma nova criatura, que está em Cristo, que agora é um discípulo do Senhor Jesus e segue os valores, os padrões do reino de Deus. Enquanto o hipócrita, ele expõe a sua vida em busca de ter ali aplausos, de uma glória pessoal, a nova criatura, aquele que agora está em Cristo, que tem um entendimento renovado, como a gente pode ver em Colossenses no capítulo 3, versículos 1 ao 4, ele vai ter ali a sua vida escondida, secreta, em Cristo. E a recompensa que ele espera não é aqui na terra, é a recompensa do alto. Colossenses, capítulo 3, os versículos 1 ao 4, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ou seja, aqui é uma pessoa que já aceitou o Senhor Jesus, que segue os valores do reino, não é mais um homem natural. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então o foco dele é nas coisas do alto. Por quê? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós vivemos escondidos no Senhor Jesus. Não precisamos estar nos mostrando para as pessoas atrás de glória pessoal. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então no futuro teremos aí a nossa recompensa. É Deus quem nos recompensa. A nossa recompensa vem através do Senhor Jesus. Devemos esperar nele, viver escondidos em Deus, e ele nos recompensará. Dando aqui continuidade, no tópico 1, no final aqui do tópico, o autor diz o seguinte: o cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. Então, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós ensinamos. Porque tudo isso que nós falamos, ensinamos e pregamos tem que estar de acordo com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos, para que haja verdade, honestidade em nós. É como João escrevendo na primeira epístola de João, no capítulo 1, e no versículo número 6, ele diz: se dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, estou falando que tenho comunhão, e andarmos, ou seja, fazendo em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Portanto, aquilo que nós falamos deve corresponder com aquilo que nós fazemos. Não adianta dizermos que estamos em Cristo se as nossas atitudes elas não correspondem ao que nós estamos dizendo. Dessa forma, a verdade não estará em nós. Não estaremos sendo honestos, estaremos sendo hipócritas. Então, ponto 2, dando continuidade à justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, né? Como a gente já viu lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 20, o Senhor Jesus disse que a nossa justiça ela deve ser superior à dos escribas e fariseus,
senão de forma alguma entraremos no reino dos céus. Então o Senhor Jesus já faz esse convite mostrando que a nossa justiça ela deve ser superior, deve ser uma justiça maior. E essa justiça ela não provém, como a gente já viu em lições anteriores, de nós mesmos, das nossas obras. Elas provêm do Senhor Jesus, provém de Cristo. E dessa forma, o cristão, o discípulo do Senhor Jesus, sabendo que a sua justiça não provém dele mesmo, não buscará aplausos para si. Ele sabe que ele não vive mais para ele. Ele vive para Cristo, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. A nossa vida está em Cristo. Nós morremos para o mundo e passamos a viver para Deus. Então, nós devemos entender que devemos mostrar as nossas boas obras diante dos homens, não com a finalidade de obter glória pessoal, mas com a finalidade de glorificar ao nosso Pai que está no céu. Então, essa justiça pessoal que nós temos, ela tem o objetivo, como ele diz mais na frente aqui no final do tópico, né? Ele cita o versículo 1 do capítulo 6 de Mateus: guardai-vos de fazer a vossa esmola, ou aqui até a gente pode substituir, se nós vemos na Almeida Revista Atualizada, a palavra utilizada aqui é justiça, que se encaixa melhor. Então ficaria: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para ser vistos por eles. Então essa justiça, nossa justiça que provém de Cristo, né? A nossa vida piedosa, né? Diante dos homens, nós temos que tomar cuidado para não ficar mostrando para os homens com o objetivo, né, de ser visto por eles. Até porque o objetivo da justiça de Cristo em nós não é que nós sejamos vistos, mas que Deus seja visto em nós. Então, aqui continuando, o autor ele fala que os discípulos de Cristo vivem seus ensinos, são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. E é interessante quando a gente fala aqui que não devemos buscar ser vistos pelos homens, parece entrar em contradição, né, esse versículo 1, Mateus no capítulo 6, que está na leitura bíblica diária, ele parece entrar em contradição com o ensinamento que nós já vimos em uma aula anterior. Mateus capítulo 5, versículo 16. Nós vimos na aula número 2, na lição 2, a respeito da luz do mundo. E ali, o Senhor Jesus diz o seguinte, Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então aqui, a princípio, né, quando eu falo que no versículo 1 do capítulo 6, o Senhor Jesus ele fala que devemos ter cuidado para que os homens não vejam, né? Para que os homens não vejam essa nossa justiça, as nossas obras. E aí, no versículo de número 16 do capítulo 5, o Senhor Jesus diz que eles devem ver as nossas boas obras. A diferença aqui está no propósito, na finalidade dessa visualização. No capítulo 5, versículo 16, o objetivo aqui, na continuidade do versículo a gente vendo, é para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então o objetivo de sermos luz do mundo é para a glorificação de Deus. E o objetivo aqui, como vimos no capítulo 6, versículo 1, que foi da leitura bíblica de hoje, o objetivo dos escribas e fariseus, que era quem Jesus estava ali censurando, na hora de ser visto pelas pessoas, era de ser glorificado pelos homens, como o Senhor Jesus fala no versículo de número 2, para serem glorificados pelos homens. Esse era
o objetivo era ser visto para receber a glória pessoal, não para a glória de Deus. Então nós temos que entender que aqui o Senhor Jesus ele não censura o fato de nós realizarmos boas obras. Pelo contrário, ele pede para que nós realizemos boas obras, para que nós tenhamos essa justiça superior, essa justiça pessoal, e os homens vejam elas em nós. Mas o objetivo não é para que eles nos vejam, mas para que eles vejam o Senhor. Jesus ele preparou boas obras para que andássemos nela, como o próprio Paulo fala em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 20. E a nossa fé, ela só é realmente verdadeira se nós praticarmos boas obras. Tiago, no capítulo 2 e o versículo 17, ele diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então não adianta a fé se ela não for acompanhada de obras. Então temos que realizar boas obras. Mas essas obras, elas devem ser para a glória de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 31, para resumir o que estamos falando. Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então esse é o nosso objetivo. Não de ter uma justiça superior para ser louvado pelos homens, mas de ter uma justiça superior, fazer boas obras, a fim de que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Esse é o objetivo aqui do ensinamento do Senhor Jesus. Agora o ponto 3 do tópico 1. As 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Aqui a gente vê, falando a respeito de serviço, de servir, que o Senhor Jesus ele veio com esse objetivo. Como a gente vê em Mateus, no capítulo 20 e o versículo 28, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então o objetivo do Senhor Jesus aqui na terra não era ser servido, mas servir. E ele nos deixou aí esse exemplo, e foi para isso que ele nos chamou. Gálatas capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. Quando ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então esse aqui é o ensinamento que o apóstolo Paulo deixou para nós, servir-vos uns aos outros em amor. Foi para isso que nós fomos chamados, para servir. E não somente servir, mas servir verdadeiramente. Como ele diz também o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 6, os versículos 6 e 7. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Então aqui o apóstolo Paulo mostra que não é apenas servir, mas servir verdadeiramente, honestamente, de coração, de boa vontade. Sabendo, meus irmãos, que nesse serviço nós receberemos a recompensa. Como o autor aos Hebreus fala no capítulo número 6 e o versículo 10. Ele diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos
e ainda servis. Então aqui mostra o escritor aos Hebreus que Deus, ele é um Deus que recompensa. Nós vamos ver isso no tópico 3, no ponto 2. Já no final da lição, veremos que ele é um Deus que tem recompensa para os seus servos que servem de forma verdadeira, de boa vontade. Não fomos chamados realmente para o serviço cristão. Nós só realmente temos uma fé sincera, verdadeira, se nós estivermos servindo. Esse é o nosso propósito como cristão. E aqui o Senhor Jesus fala que nesse serviço cristão, na ética do serviço cristão, não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Hoje estaremos tratando aqui na lição, estamos tratando já a respeito da oferta. No tópico 2 falaremos qual a motivação para essa oferta, né? Qual o tipo de oferta que nós devemos fazer. Falaremos o que nós buscamos quando ofertamos, qual a maneira certa de ofertar, que é que o Senhor Jesus está tratando como o ato de dar esmolas. Então aqui devemos entender a importância desse serviço cristão, tal como a oração e o jejum, que serão tratados aí na próxima lição. Aqui, na continuidade, no final, ele diz que é interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, né, que é a oferta. Então a oferta está relacionada aos nossos bens, né, e isso se relaciona com o nosso próximo, o nosso espírito, oração, o nosso corpo, jejum, e são direcionados a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos, né? Então aqui as ofertas, né, os nossos bens, estão relacionadas ao próximo, ao serviço ao nosso próximo, como o Senhor Jesus trata aqui, como eu falei, em relação à esmola, né, aquilo que nós damos ali, ofertamos para o nosso próximo, uma ajuda, um auxílio a eles. Aqui, a oração, que está relacionada ao nosso espírito, e isso se relaciona também com Deus, porque a oração é um ato de conversar com Deus, e também ao nosso corpo, que é o jejum, né? Se relaciona a nós mesmos, né? O jejum ele traz o fortalecimento espiritual. Aqui nós temos o relacionamento, então, na horizontal, para com o nosso próximo, o relacionamento na vertical, para com o nosso Deus, e o relacionamento para com nós mesmos, buscando o fortalecimento nosso, espiritual e também no corpo. Então ele diz aqui que a oração e o jejum e a oferta são atos piedosos, atos de piedade, que quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Então a gente tem que entender que para obter realmente aí o reconhecimento do Senhor, esses atos eles têm que ser atos sinceros, atos verdadeiros. Hoje estaremos vendo aqui como que o ato da oferta, né, ele pode ser um ato verdadeiro, honesto, né? Na próxima aula estaremos vendo a respeito da oração e do jejum, como fazer da forma correta para sermos realmente recompensados pelo Senhor. Quando ofertamos, quando oramos, né, sermos atendidos, as nossas orações serem atendidas, e quando jejuamos, né? Tudo isso tem um propósito. Em tudo isso que fazemos, esperamos uma recompensa do Senhor. E só seremos recompensados verdadeiramente se nós agimos de forma honesta, não de forma hipócrita, buscando um louvor pessoal. Dando continuidade aqui, no tópico 2, auxiliando o próximo sem alarde. E aqui no ponto 1 ele já começa com a pergunta: qual é a motivação do teu coração? E aqui, ou seja, qual a motivação do coração na hora de auxiliar o próximo? E aqui ele fala de generosidade, né? A prática da generosidade para com alguém é bíblica, né? Como a gente vê em Atos, no capítulo 20 e no versículo 35, esse é um mandamento do Senhor Jesus, nós sermos generosos
Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário os enfermos, auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso aqui é generosidade. Auxiliar as pessoas, dar para as pessoas, ofertar algo para as pessoas que estão precisando. E ele diz que mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Então aqui, no final dessa primeira parte, dando continuidade, o autor diz o seguinte: é preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa ela pode demonstrar um ato de generosidade, né, dando algo para alguém que está precisando, com motivos errados. Pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Então aqui a gente faz mais um paralelo entre o homem natural, que segue aí os valores mundanos, e a nova criatura, aquele homem que tem um novo entendimento, que segue os valores cristãos ensinados pelo Senhor Jesus. O homem natural, ele, pelos valores, né, pregados no mundo, pelos padrões mundanos, ele entende que é melhor receber do que dar. Porque ele está buscando aí a felicidade pessoal, achando ele que recebendo ele estará ganhando mais do que dando. Indo contrário ao que a gente viu que o Senhor Jesus disse: mais feliz é dar do que receber. Então aqui, o homem mundano, as pessoas do mundo, ela diz: não, é melhor a gente sair ganhando. O que é que eu ganho com isso? E muitas vezes, até quando eles auxiliam, eles fazem esperando receber algo em troca. Seja ali uma bajulação ou um bem material, querem receber algo em troca. O que eu ganho com isso? Fazendo isso. É assim que as pessoas, de acordo com os valores mundanos, agem. Agora, aquelas pessoas que estão de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus, sabendo que a generosidade está em ser mais feliz no ato de dar do que receber, ele busca dar. Porque dando, ele está interessado na felicidade do próximo. E quando nos interessamos pela felicidade do próximo, é porque amamos o nosso próximo. E seremos mais felizes dando do que recebendo. E quando damos, não damos esperando receber algo em troca, porque sabemos que a recompensa, ela vem do Senhor, como a gente já viu aqui. Quando nós ofertamos, quando nós auxiliamos o nosso próximo que precisa da nossa ajuda, seremos recompensados não por ele, mas pelo Senhor. Então, é dessa forma que há aí uma diferença entre as pessoas que vivem de acordo com os valores mundanos e aquelas que vivem de acordo com os valores cristãos. Outra coisa também importante é que Deus, ele nos ensina a respeito de generosidade. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deu o seu Filho para morrer por nós, mesmo nós sendo contra ele. Ele deu o seu Filho, ele deu por amor. Não buscando a felicidade própria ali, naquele momento, mas pensando em nós. E isso mostra que o amor de Deus, o que é o amor? Deus, ele mostra para nós o que é generosidade, o que é amar realmente o próximo. É se importar. Deus se importou conosco. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então ali Deus mostra a sua generosidade para conosco. Mesmo sem nós termos feito algo por Ele, sem esperar nada em troca, mesmo nós estando contra Ele, pecando contra Ele, Ele deu o seu Filho, mostrando ali o exemplo de generosidade. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. Mesmo se nós
dermos algo a alguém, sabemos que aquela pessoa não vai retribuir, mas nós fazemos, porque esse é o exemplo que o Senhor nos deixou, e é Ele quem nos recompensará. Aqui, finalizando o ponto 1 do tópico 2, diz assim o autor: o crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do coração quando estende as mãos para dar. Então, aqui nós sabemos que a oferta ela só será recebida se o ofertante ele for sincero de coração, ele não buscar a glória para si. Nós temos como exemplo aí, nós vimos em aula anterior, o exemplo de Abel e de Caim. Deus ele não atenta para a oferta, Deus atenta para o ofertante. A oferta de Abel não foi recebida, a oferta de Caim, perdão, não foi recebida, não porque a oferta dele, o bem, fosse indigno de ser recebido, mas porque o ofertante, ele, Caim, não estava apto a ser recebido pelo Senhor. Então, da mesma forma aqui, quando nós auxiliamos o nosso próximo, quando nós ajudamos o nosso próximo, a nossa oferta ela só será reconhecida pelo Senhor se a nossa ajuda, se o nosso auxílio, a nossa oferta, ela for sincera, ela for honesta, ela não for algo em busca de glória pessoal. Outro exemplo que nós vemos na Bíblia é ali o da viúva, quando ela ofertou em Lucas capítulo 21, nos versículos 1 ao 4. Lucas capítulo 21, os versículos 1 ao 4 diz o seguinte: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Ali o Senhor Jesus estava observando o coração, aquilo que a pessoa estava ofertando de forma sincera, de forma honesta. A viúva estava ali mostrando que ela estava dando tudo o que ela tinha. Porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, do que sobra. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Então o Senhor Jesus, observando ali no coração, mostra que aqueles que deram muito, mas deram do que sobrava. Enquanto que a viúva deu tudo o que ela tinha. Isso é o que Deus observa. Observa se nós estamos dando para nos amostrar, mas daquilo que não vai nos fazer falta, ou se nós estamos dando com a real intenção de colaborar, com a real intenção de ajudar para glorificar o nome do Senhor. É isso que importa, né? Então essa deve ser a motivação do nosso coração. A segunda pergunta, que é o ponto 2, ele fala: o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Então a motivação nós já vimos. E o que nós buscamos? Qual é o nosso interesse? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém, né? Então aqui a gente vê mais uma vez o paralelo entre o homem natural, aquela pessoa que segue os valores mundanos, e o discípulo de Cristo, a nova criatura, aquele que teve o seu entendimento renovado, transformado. O homem natural, ele procura fazer as boas coisas, ter boas atitudes, em vista, né, de receber ali uma glória pessoal, um louvor pessoal, em vista de ser aplaudido pelas pessoas, como nós vimos aqui que o Senhor Jesus falou na leitura bíblica diária, na leitura bíblica em classe. Ele promove e divulga as suas boas ações, seja aí nas mídias, nas redes sociais, nos meios de comunicação.
com o intuito de ser glorificado. Não que a gente não possa divulgar aquilo que fazemos em prol do reino de Deus em redes sociais, em meios de comunicação. Podemos sim, mas claro, que o objetivo sendo para a glória de Deus e não para a glória pessoal. Isso, claro, quem pesa é o próprio Senhor. É Deus quem está vendo. Se estivermos fazendo isso, buscando a glória pessoal, buscando os aplausos humanos, já recebemos a recompensa aqui. Estamos agindo como um homem natural, não como um discípulo de Cristo. E o homem natural, ele vive aqui para a dimensão terrena, não pensa nas coisas que são do alto, então ele espera receber a recompensa aqui mesmo na terra. Não espera receber a recompensa no alto. Então, para ele tem que receber aquela recompensa aqui na terra. Já o discípulo de Cristo, ele faz o bem porque ele anda de acordo com o que Cristo andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Diz o seguinte. Primeira epístola de João, capítulo número 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, se dissermos que estamos em Cristo, que somos discípulos de Cristo, devemos andar como ele andou. E como foi que Jesus andou? Atos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, nos diz como foi que Jesus andou. Diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, como foi que Jesus andou? Andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Deus era com ele. Então, nós também andamos dessa forma, fazendo bem, porque seguimos as pisadas do Senhor Jesus. Nós não buscamos a glória para nós mesmos, mas buscamos glorificar a Deus, como vimos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16. A nossa luz, ela resplandece para que os homens glorifiquem a Deus. E aguardamos a recompensa no Senhor, como vimos em Hebreus no capítulo 6 e o versículo 10. Nós servimos, mas Deus, ele não é injusto para se esquecer daquilo que estamos fazendo. Se fazemos verdadeiramente, se fazemos honestamente, se buscamos, né? O que buscamos quando auxiliamos o nosso próximo? É isso que nós buscamos. Buscamos glorificar a Deus, buscamos fazer o que Jesus fez e esperamos a recompensa no Senhor. É assim que o homem que serve ao Senhor Jesus, a nova criatura, o discípulo de Cristo, ele age. Aqui no final do ponto 2, ele diz: nosso Senhor deixou claro que nossa justiça deve ultrapassar a deles, né, a dos escribas e fariseus. Caso não seja assim, não teremos parte no seu reino, como já vimos em Mateus no capítulo 5, versículo 20. Né? Se a nossa justiça ela não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Então a nossa justiça ela tem que ser superior. E o Senhor Jesus ele conhecia bem ali os escribas e os fariseus. As pessoas na época, elas olhavam para eles e achavam que eram pessoas justas. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28 fala bem a respeito disso. Diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim, também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Então as pessoas olhavam ali para os escribas e fariseus e realmente são homens justos. Mas interiormente, e é o que Jesus observa, estáis cheios de hipocrisia
e de iniquidade. Então aqui o Senhor Jesus ele combate os escribas e fariseus. Por isso que ele pede que a nossa justiça seja superior à dos escribas e fariseus. Não podemos andar em hipocrisia. O que buscamos quando auxiliamos nosso próximo não deve ser louvor próprio. Deve ser glorificar o Senhor. E devemos deixar claro aqui, irmãos, que quando falamos de não receber louvor próprio, né, não estamos aqui descartando os elogios. Os elogios sinceros. Não aqueles elogios com segundas intenções, que já é bajulação, em busca sempre aí de receber algo em troca. Por exemplo, o marido elogiar sua esposa, ou um filho elogiar ali seu pai, o pai elogiar seu filho. E isso é algo louvável, é algo saudável, que deve haver em nosso meio. O que devemos evitar são aquelas bajulações, aqueles elogios com segundas intenções, buscando sempre ali, claro, o louvor pessoal e não a glorificação do nome do Senhor. Aqui no ponto 3, do tópico 2, a maneira de ofertar segundo Jesus. E que diz, quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. E aqui a gente vê na leitura bíblica que foi feita hoje, nos versículos 2 e 3, diz assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Então esse é o primeiro, sem alarde público, né? Sem chamar atenção, sem divulgações, sem estar mostrando ali para as pessoas, né, que eu estou fazendo aquilo. Porque se eu estiver fazendo isso, eu estou buscando, na verdade, uma glorificação pessoal. E não estou fazendo para a glória de Deus, né? Então, sempre que fizermos, devemos fazer sem alarde público, sem chamar a atenção. E no versículo 3, ele diz, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Aí no versículo 4, a primeira parte diz, para que a tua esmola seja dada ocultamente, ou de forma discreta. E aqui é o que ele diz, em segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Então, não devemos fazer o alarde, né? Chamar a atenção das pessoas quando formos ofertar, dar algo, ajudar alguém. Por exemplo, vamos ajudar alguém e vai lá e tira uma foto, mostra a pessoa, às vezes até a pessoa fica até constrangida com aquela atitude ali. E também não devemos fazer de forma coagida, né? Deve ser uma oferta voluntária, né? Sempre que formos ofertar algo, ajudar alguém, auxiliar, deve ser de forma voluntária, sem ser forçado aquilo, e também de forma discreta, né? Oculta, em segredo, né? Para que ofertemos em segredo e Deus nos recompense publicamente, como a gente vai ver aqui no tópico 3, na nossa lição. Então vamos lá para o tópico 3. Deus contempla o bem que realizamos. Deus vê e Deus recompensa, né? Então no ponto 1, o Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é o Deus que tudo vê. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, o autor aos Hebreus diz o seguinte. Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então Deus, ele sabe de tudo e ele vê tudo. Deus é onisciente. Não temos como nos esconder do Senhor. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. É onisciente, é como aquele que tudo vê, né? Ele é diferente do homem. O homem, ele observa o exterior. Nós conseguimos enxergar o exterior. Já Deus não. Deus, ele vê o interior. Como a gente vê no caso, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Samuel estava indo para ungir o novo rei de Israel, chegou na casa de Jessé, e no versículo 7 diz assim, o Senhor fala a Samuel, porém o Senhor disse a Samuel,
Não atentes para a sua aparência, que é o que Samuel via, né? Era o exterior. Nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração, vê os pensamentos, as ideias do ser humano. Qual a real intenção, a real motivação. É isso que Deus observa. O Senhor Jesus também, em João, no capítulo 2 e no versículo 2, a gente vê isso. João capítulo 2, versículo 25. E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então o Senhor Jesus já tinha noção do que havia no interior do ser humano. Deus, ele vê diferente do que o homem vê, né? Assim como Jesus também via ali nos escribas e fariseus, na leitura que a gente fez, no capítulo 23 e no versículo 27, nos versículos 27 e 28, mostrando que o Senhor Jesus, ele via diferente do que a multidão via. A multidão via os escribas e fariseus como homens justos. E o Senhor Jesus sabia que no seu interior eles tinham ali, na verdade, hipocrisia e iniquidade. Deus vê diferente do homem. Então aqui, né, já falamos aqui do ponto 1, né? Deus, ele é um Deus que tudo vê, e ele observa o interior. E o ponto 2, o Deus que recompensa. Ele vê e ele recompensa de acordo com o que nós fazemos. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. Por isso nós devemos buscar fazer para o Senhor de forma verdadeira, de forma honesta, porque como vimos, ele analisa o nosso interior, ele conhece a real intenção do nosso coração. Então, se queremos receber da parte de Deus, devemos fazer de forma verdadeira, como o título da lição diz, sendo verdadeiros, sendo honestos, não sendo hipócritas, não sendo fingidos, porque Deus, ele vê. O homem pode não ver, mas Deus, ele vê. Dando continuidade aqui, o autor ele também diz assim, ó, lá, já no final: os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus. Por isso, praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. Então Deus, ele é um Deus galardoador. Apocalipse capítulo 22 e versículo 12, o Senhor Jesus, ele deixa um recado para todos nós que seguimos a sua palavra. Apocalipse 22, 12. Diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, de acordo com o que nós fazemos, nós iremos receber. Mas é preciso deixar bem claro que nós iremos passar por um tribunal, o tribunal de Cristo, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. O Senhor Jesus fala a respeito, Paulo fala ali para a igreja de Corinto a respeito de um tribunal, o tribunal de Cristo, onde ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse tribunal aqui é um tribunal para os salvos, para os santos, para aqueles que forem salvos em Cristo. É um tribunal para receber de acordo com as suas obras, receber aquilo que ele fez, né? O seu galardão, a sua recompensa. Mas é interessante que Paulo também fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, que vai acontecer, essas obras, elas vão ser provadas de acordo com as intenções do coração. Então aqui, as intenções do coração, elas serão realmente provadas. Se fizemos realmente para Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 ao 15, diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, a recompensa.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Como a gente já falou, isso aqui é para os salvos, né? As obras passarão ali pelo fogo, e mesmo que as obras elas sejam, no caso, passando aqui madeira, feno, palha, pelo fogo, elas serão queimadas. São aquelas obras que fizeram, mas Deus prova as intenções do coração e não foram realmente para a glória de Deus, essas serão queimadas, não receberá recompensa, mas ele vai ser salvo. Mas se forem obras como de ouro, de prata, de pedras preciosas, que passam pelo fogo e o fogo purifica, e saem ali do outro lado, receberá a recompensa. Então é assim que Deus vai provar. Se nós tivermos feito as obras verdadeiramente, honestamente, receberemos o galardão da parte do Senhor Jesus. E aqui ele diz, né? Praticam as suas obras em secreto, né? Então aqueles que fizerem essas obras em secreto, o Pai o recompensará publicamente. Como tem aqui na leitura bíblica, né? No capítulo 6, versículo 4, que vem em secreto, o Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Também vimos aí Colossenses 3,4, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, nós também se manifestaremos com Ele em glória. E para aqueles que fazem aqui na terra, serão salvos, né? Mas fazem aqui na terra, não para a glória de Deus, mas para a glória pessoal. E aí? O que vai acontecer? Onde está a recompensa? O Senhor Jesus também fala. No versículo 2, ele diz: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, já receberam a sua recompensa aqui. Por isso, tudo aquilo que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus, a fim de recebermos a recompensa nos céus. Finalizando aqui, o salvo em Cristo deve lembrar que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem, lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, o cristão ele tem o dever de fazer o bem. Se ele não faz, ele está pecando. É o pecado da omissão. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto peca. É o pecado da omissão. Então, todos nós devemos buscar fazer boas obras no reino de Deus. Temos esse dever, essa obrigação. Então, concluindo aqui a aula de hoje, por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a lei dos escribas e fariseus em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Então, nós temos que entender que o crente ele tem que resplandecer, né, como luz do mundo, para que todos vejam as suas boas obras. Mas essas boas obras, elas têm o objetivo de glorificar a Deus e não ao cristão. Agindo assim, em secreto, em oculto, ele estará agindo da forma correta e será recompensado pelo Senhor publicamente. Então aprendemos isso aqui na aula de hoje, a não sermos hipócritas, a não sermos falsos, a sermos verdadeiros, sermos honestos, realizarmos boas obras, mas boas obras para a glória do Pai. Na próxima lição estaremos aprendendo a continuidade, né? Orando e jejuando, como Jesus ensinou, né? Aqui também, tudo buscando a glória de Deus, não buscando aparecer para os homens. Se você ficou até aqui, eu acredito que você gostou da aula. Se tiver gostado, deixe aí o seu joinha, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus irmãos, para que também sejam edificados na glória de Deus, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, nesse domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.